Olá, está começando o Maravilha. Hoje, o tema é a difícil tarefa da inclusão. Temos a presença da Rosa Eunice Pacífico, professora universitária e com formação em educação especial, e da Kelly Orr, mãe da Yolanda. Muito obrigada pela presença de vocês, agradecemos muitíssimo e temos certeza que o programa de hoje traz uma abordagem que é essencial. Kelly, nós gostaríamos de começar contigo, nos colocando, como é ser mãe da Yolanda? Quem é a Yolanda? Bom, há 14 anos eu fui presenteada, por assim dizer, né? Acho que toda mãe de criança especial tem aquela fase do susto, de tu não saber como é que tu vai reagir, como é que tu vai viver, se tu vai conseguir fazer tudo que tu pode por ela, até o aprendizado de que sim, tu consegue, e que tu consegue fazer até mais por ela, e tu aprende a ser uma pessoa melhor no momento que tu tem uma criança especial na tua vida. Minha filha é uma menina com paralisia cerebral, ela tem um autismo, ela não é verbal, é uma menina que é 100% dependente da ajuda de alguém, ela não se alimenta sozinha, ela é um nenê. Eu costumo dizer que ela é um presente com um laço enorme cor-de-rosa, sabe? Aquele laço enorme, ele é lindo assim, linda, mas tem um laço pesado, às vezes é difícil de carregar, mas é um presente, eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu vou estar cometendo um erro enorme, porque ela é uma criança querida, tranquila, amável, sorri para mim o tempo inteiro. Eu posso estar triste, deprimida com a vida, chateada, eu olho para ela, ela sorri para mim. Então, eu sou a pessoa mais grata do mundo por ter sido escolhida por ela, porque ela que me escolheu para ser a mãe dela. Eu sou muito feliz por isso. Rose, da experiência que tu tiveste, inclusive como secretária municipal de educação, de uma pessoa que sempre trabalhou com a questão da inclusão, me lembro de ti como professora da rede municipal, inclusive antes de ser secretária. Como tu vês a questão das políticas públicas para atender a questão da inclusão? Faz uma retrospectiva para nós, um histórico de como é que essas coisas se deram. Bem, se nós estamos falando de inclusão, então partimos do pressuposto que existe a exclusão. Na verdade, toda a questão das políticas públicas tiveram o seu apogeu em 1994, com a Declaração de Salamanca, na Espanha, onde, sob o patrocínio da Unesco, muitos países se reuniram em uma conferência mundial para tratar da questão do direito das pessoas com deficiência. Anteriormente, em 1990, já houve uma primeira conferência em que o direito à educação, à saúde, às políticas públicas, enfim, já era garantido. O Brasil não foi signatário dessas políticas. Só em 1994 que o Brasil começou a se engajar na questão do atendimento à pessoa com deficiência. Em 2003, se instituiu, então, a Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva. E foi, então, só a partir de 2003 que a inclusão, especialmente na educação, começou a ganhar corpo, começou a ganhar força. Mas quando nós tratamos deste tema da inclusão, ele é um tema bastante complexo e suscita nas pessoas uma inquietude, suscita medo e até rejeição. Então, garantir o direito que está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem, desde 1948, de que todos temos o direito a ter dignidade, sermos sujeitos de direitos, fica um pouco complicado na prática. A efetivação da inclusão na prática, ela é extremamente difícil até os dias de hoje. A minha experiência como secretária de Educação, nós instituímos Caxias como um município polo de formação de professores para atuarem na educação especial. A educação especial passou a ter um viés transdisciplinar. Então, há uma perspectiva de que a educação especial ela tem que transitar desde a educação infantil até a educação superior.
Então, ela deixou de ser um apêndice da educação e passou a ser uma modalidade de ensino. Porque essa criança, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, ela será síndrome de Down com 14, com 18, com 20 anos, com 40, com 50. Então, essa condição vai acompanhá-lo durante toda a vida e durante todo o seu percurso escolar. E hoje a gente percebe que eles já estão chegando no nível da educação superior. Isso é um grande avanço, apesar de que nós, na prática, ainda enfrentamos muitas dificuldades de entendimento, especialmente dos governos, que não veem a questão da inclusão como uma prioridade. Kellen, nesse contexto um pouquinho que a Rosa Eunice traz, de como historicamente sucedeu, ela fala também que a necessidade da inclusão, mas as dificuldades, né, que isto traz. Tu, como mães, quais são as dificuldades que tu vivenciaste nessa tua história com a Yolanda? Eu e muitas outras mães, que eu posso falar isso de boca cheia de outras mães, existem níveis para pessoas com deficiência, né? Como ela citou, crianças com síndrome de Down. Minha filha tem síndrome de Down e tem paralisia cerebral. Uma criança com dificuldade, que ela se alimenta sozinha e não tem necessidade, por exemplo, de ser trocada ou de não usar uma fralda, ela tem maior facilidade de se introduzir dentro de uma escola, por exemplo. Eu, infelizmente, já tive que sair de escolas e creches particulares com a minha filha no colo, chorando, porque a diretora disse que não tinha condições, até entendo, de cuidar, ou assim dizer, educar a minha filha, porque minha filha não poderia ser educada. Inclusive, uma escola que seria a escola de crianças com deficiência. Então, no momento que a tua filha, que o teu filho usa uma fralda, que o teu filho não se alimenta sozinho, então é muito mais difícil de tu incluir ele. Uma criança, ela precisa ter convivência com outras crianças, então não importa se ela é especial, que nível de especialidade que ela tem. É um direito do ser humano ter convivência com outras crianças, de ser feliz, de brincar, de ouvir uma música com outras crianças. E é muito difícil aqui em Caxias. Eu só tenho uma escola que eu consegui aqui em Caxias para ela e que ela é realmente muito feliz lá. Mas eu, com todos esses anos, eu lutei muito, me agredi, me sentia muito frustrada de sair de dentro de escolas que eu me propus em pagar e de receber um não, porque eles não tinham condições de recebê-la do jeitinho que ela é, sabe? Então, assim, a gente como mãe, psicologicamente falando, machuca muito. É uma facada que tu leva, que tu ouve que o teu filho não é bom o suficiente para fazer parte daquela equipe escolar, sendo que, pô, eu tô querendo pagar por uma coisa que eles não querem me dar. Então, assim, eu passei por muitas etapas, até o ponto que eu meio que desisti de ficar brigando, de ficar batendo com a mão fechada na ponta da faca, e comecei a encontrar maneiras alternativas de poder trabalhar, porque, né, eu tenho que trabalhar fora para manter eu e ela, né, num conforto médio. Acabei não procurando mais tanto escolas e foi onde eu encontrei, né, um centro que acolheu a minha filha como família mesmo, mas foi muito difícil, assim. Ela entrou lá com 8 anos, né. Então, tu sempre tivesse dificuldade para que a Yolanda pudesse frequentar uma escola regular. Sempre. Tanto uma instituição pública como privada. Privada, sim. Porque existem níveis de dificuldade para uma criança entrar numa escola. Então, assim, uma criança que caminha e que se alimenta e que tem mais ou menos consegue mais ou menos verbalizar o que ela sente, tem mais facilidade. Uma criança, que é o caso da minha, que é bem comprometida, daí é bem mais complicado, é bem mais difícil. E atualmente, então, ela não está numa escola de ensino regular, é um centro de atendimento que atende crianças com problemas globais de desenvolvimento. Não é uma escola. Público ou privado? É municipal. Municipal. Isso. Rose, isso é possível? Infelizmente, é o que acontece na maioria dos casos. Na verdade, nós, os pais, né, preparamos os nossos filhos para o convívio na sociedade.
mas infelizmente a sociedade ainda não está preparada para recebê-los. Durante muito tempo, ao longo da história, na verdade, desde a Idade Média, as pessoas que se afastavam um pouquinho do padrão que a sociedade considerava socialmente aceitos, ou do padrão de normalidade, né, sempre foram alijados do convívio na sociedade, sempre ficaram à margem. Então essa marginalização fez com que eles ficassem encobertos por aquilo que a gente chama de um véu de invisibilidade. Com a questão do avanço das políticas públicas em âmbito mundial, conforme eu já citei, com a questão dos mecanismos que lutam pela questão dos direitos, com a questão das entidades se envolvendo, com a questão das pessoas buscando os seus direitos, esses sujeitos começaram a sair desta invisibilidade e começaram então a dividir a cena com os demais. Isso aconteceu na escola. Ocorre que a escola e os professores não estavam preparados para receber essa pessoa diferente. E isso gera desconforto, isso gera angústia no professor. Não que o professor seja contrário à inclusão. O professor não é contrário à inclusão, porque ser contrário à inclusão é ser contrário aos direitos humanos. Uma questão muito simples. O que nós precisamos entender e conceber que a questão do potencial é que tem que ser valorizado e não as limitações. Então, o professor precisa entender que a diversidade é riquíssima enquanto possibilidade de convívio, enquanto aprendizado. Então, não é pensar e ver apenas a falta, mas ver aquela criança, aquele sujeito, como simplesmente diferente. Então, a beleza do convívio que favorece os dois lados, inclusive as crianças não deficientes, que aprendem muito com isso, aprendem a ser cidadãos por inteiro e não cidadãos pela metade, faz com que a inclusão seja efetivamente o caminho para melhorar a educação como um todo. Porque é função da educação trabalhar os aspectos éticos, é função da educação trabalhar os relacionamentos, é função da educação fazer com que as pessoas se sintam felizes. E os professores, na verdade, têm a dificuldade do manejo. Então, é importante que haja formação para que os professores tenham práticas pedagógicas diferenciadas e mais adequadas a essa população. Porque, veja bem, o aluno deficiente que chega na escola, ele está desafiando o educador na sua competência de buscar alternativas para que ele possa se desenvolver minimamente. Então, mesmo uma criança com uma condição de paralisado cerebral, com uma condição mais dependente, no convívio com os seus pares, com parâmetros de exemplos mais adequados, ele sempre vai ser beneficiado. Mesmo que ele não aprenda a ler ou a escrever, isso não tem importância. É um direito que ele tem de estar no convívio com os seus coleguinhas. Então é essa questão que nós precisamos pensar e não tentar normalizar essa criança. Porque ele tem sim, algumas crianças têm sim limitações pedagógicas que o professor precisa compreender. Então não dá para ficar batendo em cima de que eu preciso ensiná-lo a ler, a escrever, a multiplicar, né? O simples fato do convívio já é um ganho astronômico para essa criança. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo em seguida continuamos, que eu acho que tem alguns elementos bem importantes para serem colocados. Maravilha, volta já.
Maravilha está de volta, discutindo a difícil tarefa da inclusão. Kellen, da tua vivência do dia a dia, do cotidiano, que dificuldades bem específicas tu tens encontrado? Porque se nós pensarmos um pouquinho, a questão da inclusão, ela passa pela questão dos direitos humanos. A Yolanda, assim como qualquer outra criança especial, é um ser humano e tem um ser pleno de direitos. O que tu percebes na tua convivência na nossa cidade que tem impedido que esses direitos da Yolanda muitas vezes sejam garantidos, ou que tem dificuldade, ou ainda que tu perceba uma certa má vontade das pessoas com relação a ela? Bom, com o decorrer dos anos, dentro do próprio centro onde ela é atendida, né, que eu volto a dizer que eu sou muito grata por ter esse centro na minha vida, mas ela perdeu muita coisa. Nessa escola, nesse centro, a gente tinha uma fonoaudióloga, a gente tinha um musicoterapeuta, a gente tinha uma psicóloga, e com os anos o município foi tirando. Hoje é uma professora que sabe tocar piano, que dá musicoterapia, né? Não existe mais uma fono, não existe mais uma psicóloga. A gente tinha acesso à ecoterapia subsidiada, hoje já não temos mais, né? Até alguns anos atrás eu tinha acesso a uma quantidade restrita, mas tinha acesso a fraldas, hoje já não tem mais. Eu, com muita dificuldade, com muito prazer, eu consegui comprar o meu carrinho, porque eu sofria demais com o transporte público. Os motoristas, eles não são preparados para manusear corretamente aquele elevadorzinho que desce, sobe. Muitas vezes eu ficava na parada no frio, eles viam que eu tinha uma cadeirante, passavam reto. Simplesmente não paravam. Ou quando paravam, se estressavam tanto em descer e subir aquele elevador, que às vezes eu pegava ela no colo e subia e botava ela no banco. Pedia para alguém cuidar dela, descia, pegava a cadeira de rodas e colocava lá dentro, porque eu me sentia mal com aquilo, de ver ali o motorista e o cobrador tão nervosos. Ou então os próprios passageiros, eles não têm a paciência de aguardar o elevador, o ônibus parar, e começam a reclamar dentro do ônibus. Tu te sente mal. Você pensa, nossa, eu estou atrapalhando todo o movimento. Então hoje eu saí dessa necessidade e graças a Deus, porque psicologicamente era muito cansativo. E a gente acaba passando isso para o filho também. Às vezes tu saía para levar ele para uma terapia que era para ser uma coisa tranquila, tu acabava descarregando sem querer na própria criança, porque tu fica nervoso com aquela situação, sabe? E as pessoas, elas não têm a menor educação contigo. Agora que eu tenho carro, eu percebo isso na vaga para deficiente, sabe? De tu não ter a vaga para deficiente, tu não tem. Tu para na vaga, tu vai ali, a vaga está ocupada por um carro sem credencial. Se tu é deficiente, essa vaga é por direito tua. Então, por favor, é super fácil conseguir uma credencial. Vai ali, prova que tu tem essa necessidade de usar essa vaga. Todo mundo quer usar a vaga do deficiente, é perto de tudo, mas ninguém quer usar uma cadeira de rodas ou uma muleta, sabe? As vagas para deficientes são as mais concorridas por não deficientes. Concorridas. Então, acho que, Kellen, tu estás trazendo para a gente uma questão que passa por uma questão de educação. Total. Passa por uma questão de um egoísmo. Total. As pessoas não têm mais empatia, elas não se colocam no lugar do outro para pensar, nossa, como seria se eu tivesse que descarregar uma cadeira, ou se eu tivesse que sair com uma muleta. As pessoas não se colocam no lugar do outro. E tu trazes uma outra questão, que é as políticas públicas que existiram e que começam a não existir, pensando que, diferentemente de uma outra criança que o pai vai educando para ela um dia se tornar autônoma, ser senhora de si, poder trabalhar e arcar com as suas próprias despesas, uma criança especial, ela será dependente, né? O resto da vida, né? Da mãe, do pai, desta pessoa que é o provedor dela, e que é fundamental que o poder público pense que prover alguns cuidados que são essenciais, são necessários, e tu estás nos dizendo que isso já não existe mais. Essa forma de atendimento não existe. E que ainda tem uma professora lá que atende, né, e faz o melhor que pode nessa conjuntura. Então, Rose, eu queria levar para ti, para abordar um pouquinho essa questão. Eu fiquei bem atenta quando a Kellen colocou isso, porque a gente vive muito essa realidade na escola, né? Tu trazias como histórico de que Caxias foi se preparando para ser uma cidade que
formasse, né, professores, inclusive, para essa lógica da inclusão. O que a gente termina vivenciando hoje, inclusive em contato com professores, e eu que faço parte dessa realidade, é que as crianças estão na escola, mas as condições não me parece que tenham se modificado muito, e nem mesmo a formação para os professores, né? Por mais que boa parte dos professores, como a Kellen coloca, ou a maioria dos professores acolhem, têm afeto, não só é isso que é necessário para a gente ser, de fato, né, uma escola inclusiva da pessoa com deficiência. Então, eu queria que tu colocasse um pouquinho como tu vês essa questão, como é que a academia tem contribuído também para essas discussões. Porque só boa vontade é suficiente? Não me parece, né? Bem, eu acho que tem, na verdade, um conjunto de questões que são muito importantes. Eu acho que uma questão que se coloca para todos os que, de alguma forma, se interessam pelas causas sociais, é a seguinte: a legislação por si só, ela é suficiente para dar conta da questão da inclusão? Bem, nós já vimos pelo relato da mãe que é evidente que não, né? A legislação, por mais que ela seja extremamente progressista, né, e o Brasil é um país que tem uma legislação pródiga em direitos, né, ela não está dando conta, né, de atender a questão da inclusão como um todo. Então, há um brutal desencontro entre as iniciativas e as expectativas. Porque se a legislação dá as diretrizes, os governos têm a obrigação de estabelecerem as políticas públicas à luz da legislação. E aí é necessário compromisso político, ético, moral com esta minoria, que é uma minoria significativa. Então, o que ocorre? Ocorre o que Pablo Gentili já nos dizia, a inclusão excludente na escola. Porque simplesmente garantir um banco e uma mesa para um aluno não é suficiente. É necessário todo um conjunto de apoio para o professor, para a família e para este aluno. Porque senão a inclusão ela é uma farsa, ela é um faz de conta. E é, na verdade, um desrespeito a essa criança. Porque ela só estando presente não é suficiente, ela precisa de todos os recursos de um fonoaudiólogo, de um psicólogo, de um psicopedagogo, de alguém que pense aquela situação de cada uma dessas crianças como um plano individualizado de trabalho. Também a gente percebe, eu fui professora da rede municipal na área da educação especial e era também o meu cotidiano, que a gente aguardava 1 ano e meio a 2 anos para uma consulta com um neurologista. Isto é inadmissível. O aluno aguardando um acompanhamento fonoaudiológico por vários meses. E aí então o professor, percebendo que não há esta rede de apoio, o professor se angustia e sofre com isso, porque ele faz a parte pedagógica e faz o seu melhor, sempre buscando estratégias diferenciadas, práticas avaliativas diferenciadas, né? Mas ele não conta com todo este aparato médico, com todos esses técnicos que precisam também estar junto. Então, há um movimento em âmbito mundial, encabeçado inicialmente por pessoas com deficiência, mas que hoje os familiares também estão se envolvendo, que é nada sobre nós sem nós. Então, que haja a participação dos familiares apontando quais as políticas públicas que são necessárias. Porque uma mãe sabe exatamente qual é a necessidade do seu filho. Um professor precisa ser ouvido para saber qual é exatamente a necessidade do seu aluno. E também os professores têm necessidades especiais.
esse professor também precisa ser olhado enquanto ser humano, que está ali disposto e disponível a acolher essa criança. Quase não tem mais braços para acolher todos eles. E quem acolhe esse professor? Quem dá a ele a sustentação necessária para que ele possa desenvolver o seu trabalho com qualidade social? Kellen, nós estamos quase nos encaminhando para o final do programa. Eu queria assim que tu deixasse para as mães, que assim como você, né, tem a Yolanda, tem outras Yolandas, tem outras crianças que precisam, né, desse olhar, que vai desse olhar afetivo, que é o olhar da família, que é o olhar da mãe, que é o olhar de quem cuida, mas que também precisam de políticas públicas que garantam essa possibilidade de inclusão. O que tu diria para uma outra mãe que está na mesma condição que você, como fundamental? Não se deixar bater, a gente se abate, a gente dá uma caída, levantar e continuar, porque é um longo caminho pela frente, sabe? E queria agradecer também vocês, porque uma coisa muito importante que ela falou, e que até a gente comentou antes, nós como mães procuramos os professores quando a gente não tem mais força. E seria tão importante que eu tivesse essa visão mais ampla e mais psicológica, acredito, com o professor que tem essa educação especial, porque ele não cuida só do aluno, ele cuida da mãe que está lá do outro lado também, sabe? E eu digo para todas as mães, não desistam, não é tão difícil, não é fácil, mas não é tão difícil. E nada que um dia depois do outro não resolva as coisas, nada que uma noite bem dormida não resolva. Tudo tem uma luz no fim do caminho, né? Que energia, que lição de vida que tu passa pra gente aqui, né? Mas tudo tem uma luz no fim do caminho. No fim as coisas dão certo, elas se encaminham pro bem. E Rose, o que tu dirias em termos de a responsabilidade, que é uma responsabilidade social, uma questão das pessoas também e do poder público, né? Eu também sou mãe de uma menina paralisada cerebral, que também é toda a minha alegria, né? A minha Valéria é o maior presente também que a gente já recebeu, porque é uma menina extraordinária, né? E são assim todas as pessoas com deficiências, porque eles precisam provar o seu valor cotidianamente. E por isso eles são tão responsáveis, por isso eles são tão afetivos, tão carinhosos, né? Mas para nós, pais e mães, conviver com essa situação é um luto perene, né? É uma amargura crônica. Porque o filho que idealizamos não é o filho que temos, mas a gente aprende a amá-los incondicionalmente. E o professor também tem, a professora especialmente, tem essa questão da maternidade, né? Então, o que eu diria para o professor? Que lute e busque e exija do poder público, exija a garantia dos direitos do seu aluno e dos seus próprios direitos. Em termos de academia, há uma legislação que obriga as instituições de educação superior a manterem programas de acolhida aos acadêmicos que possuam algum tipo de limitação. No caso da Faculdade Fátima, eu coordeno esse programa, é um programa chamado PAI, é Programa de Apoio ao Estudante, que está ali à disposição com estratégias e com atividades diferenciadas para esses acadêmicos. Que bom que estão chegando no nível da educação superior. Me parece que o nosso nó maior é ainda na educação básica, pelo fato das políticas públicas não alcançarem as necessidades da escola, não alcançarem as necessidades do aluno. Mas isso não é nenhuma novidade, isso é uma questão cultural. Né? Como a sociedade viveu indiferente à diferença durante tantos anos, nós ainda estamos engatinhando nesta visão mais progressista. Estamos ainda engatinhando nessa questão da acolhida, na questão da solidariedade. E a sociedade está cada vez mais individualista. É uma sociedade que só pensa em si. Ou seja, Rose,
A difícil tarefa da inclusão passa, além das políticas públicas, por seres humanos que olhem a inclusão como um direito da pessoa humana. Exatamente. Maravilha agradece muito a presença da Kellen, da Rose Eunice. Lembre-se que, além do canal 14 da NET, você pode acompanhar os nossos programas nas redes sociais, YouTube e Facebook. Muito obrigada.